Graças e paz, irmãos abençoados, em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez com as graças de Deus para falar da graça de Deus. Nessa manhã ensolarada aqui em Goiânia, hoje, 1º de setembro de 2019, às 12 horas e 2 minutos. Amados, estou gravando esse vídeo hoje, espero que sirva aí para abrir os olhos do entendimento dos nossos amados irmãos que está aí do outro lado na gravação, que vai assistir posteriormente. Desde já eu já peço aí aos amados irmãos que peguem a sua Bíblia, que vai acompanhando aí, para que certifique-se se é verdadeiro ou não o que está sendo dito aqui, o que está sendo lido. Eu peço aos amados irmãos que foquem na palavra de Deus, especificamente na palavra de Deus, que vai ser lida aqui. E hoje eu quero estar começando aqui com a leitura de Isaías 56:11, que diz assim: E estes cães são gulosos, nunca se pode infartar. Eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Amados, eu resolvi falar a respeito desse assunto aqui hoje, porque dias atrás eu assisti um vídeo aí na internet, e eu sempre que eu tenho um tempinho eu estou aí estudando, pesquisando, analisando alguns vídeos que servem também para abrir o nosso entendimento, certificar da verdade, porque a pessoa está falando, muitas das vezes ela cita alguns versículos da Bíblia. Então eu costumo pegar a Bíblia e certificar se o que ele está falando é verdade ou não. Então, eu assisti num certo vídeo aí, não vou dizer o nome dessa pessoa, porque eu não quero estar aí citando o nome de ninguém, mas eu creio que quem tem uma televisão, quem tem uma internet hoje, com certeza já viu muitos desses irmãos aí, né? Eu não tenho nada contra a pessoa desses líderes religiosos, mas eu tenho contra as suas atitudes. Eu tenho contra as suas atitudes. Então, esse líder religioso de renome, conhecido aí até em outros países aí, ele dando uma entrevista, né? Até num vídeo de um rapaz que tem um canal no YouTube. E a entrevista correndo, aí chegou num determinado momento em que falou em questão de dinheiro. Amado, olha, eu fiquei assim horrorizado de ver a forma que esse cidadão, que esse cara que se diz pastor, começou a falar quando se tratou de dinheiro. Quando começou a falar, o assunto voltou para dinheiro e bens. Ele buscou a fundo na Bíblia. Ele buscava e torcia o que estava escrito ali para sustentar a sua ganância. Era nojenta a forma que ele falava acerca de dinheiro. Era uma forma assim, ele chegava, digamos assim, babá, igual um cachorro raivoso. Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, e o cara veio e me deu uma Ferrari, me deu uma Mercedes, me deu 500 mil, se me deu é meu, e tal. Entendeu, pessoal? Olha, eu recebi oferta de 400 mil, não sei de quanto. Ah, mas e o seu patrimônio? O entrevistador perguntou para ele, na declaração de seu imposto, na sua declaração que você faz anualmente, eu tenho pouca coisa, o resto que tem é da igreja. Mas quem, amado, fundou a igreja? Quem foi lá no cartório, assinou nessa igreja? Para fundar essa igreja, essa empresa, na verdade, que igreja somos nós. Quem foi que foi lá no cartório e registrou com CNPJ e tudo mais? Quem é o responsável por pagar água, luz, telefone e funcionário? É esse cidadão. Só que ele fala, não, o dinheiro que você está dando não é para mim, é para a igreja.
Então, com isso daí, não, nós temos que ter um local de oração, e eu concordo que até que tem que ter, mas desde que esse local de oração, desse local de reunião, esse local onde a igreja se faz presente, não seja um cativeiro, desde que esse local não seja um aprisco para arrancar a lã das ovelhas. A lã das ovelhas. Por que lã das ovelhas? Porque, infelizmente, as pessoas que estão ali dentro daquele sistema religioso, eles é uma ovelha ainda, porque está vivendo dentro de um cativeiro que não tem nada a ver com a graça de Deus. Está fora e não está em sintonia, não está em linha com a palavra de Deus. Então, esse cidadão que se diz pastor, ele falava de uma forma que, se a pessoa fosse uma pessoa de fraco argumento, ou é perigoso fazer até as necessidades na roupa, porque a forma que ele falava, ele babava praticamente. É uma forma assim de imposição de medo. Não, é incrível, não dá nem para encenar isso aqui, essa atitude dele aqui. Mas infelizmente o povo acha bonito se tem ele como mediador entre nós e o Criador. É lamentável, já está na hora de fazer uma lava-jato dentro desse sistema religioso. Está na hora de desmascarar esse povo. Está na hora da justiça intervir, o Ministério Público intervir e ir a fundo nisso daí. É lamentavelmente, eu estava vendo agora aqui, lamentavelmente também, o nosso presidente atual foi numa igreja aí onde um determinado pastor lá já pôs a mão na cabeça dele, já comoveu ele. Ou seja, vai cair nas garras dele também. Amados, somos nós que temos que fazer alguma coisa, somos nós que temos que desmascarar isso daí e deixar o Espírito Santo de Deus abrir os olhos do entendimento dessas pessoas para que venha à tona a verdade. Porque não dá mais para continuar assim. Aqui fala, estes cães são gulosos, nunca se pode fartar, e eles são pastores. São pastores. Então, abençoado, essas pessoas, cada dia que passa, enriquecendo, e os membros ficando mais pobres. Aí eu te pergunto, essas pessoas pedem o único aluguel, a única prestação da sua casa própria, e fala que Deus vai te dar em dobro. Amado, de onde vai sair esse dinheiro? Vamos supor que você paga aí R$500 de aluguel, ou uma prestação de R$500 da sua casa própria. Se você só tem aquilo ali, você leva, entrega lá para esse líder religioso, fala que Deus vai te dar em dobro, de onde esse dinheiro vai sair, amado? Me fala de onde? Vai chover dinheiro do céu? Alguém pode vir amado, isso é conversa. Deus não faz barganha. Deus não se vende. Mas eu fiz uma vez, aconteceu. Aconteceu porque tinha que acontecer. Porque tinha que acontecer. Por isso que aconteceu. Olha, é lamentável a gente ver eles sugando sem um pingo de amor as pessoas. Dá o seu melhor. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Dá e confia. Amado, você pega R$500 da prestação da sua casa própria e vai e dá lá. Quem vai te dar outro dinheiro? Pode até alguém ver você em dificuldade e vir e pagar, mas foi porque você fez uma coisa errada, seguindo esse líder religioso. Malaquias 3:6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Presta atenção nessa frase aqui. Pois,
peço desculpa aí, os amados aí, pois eu, o Senhor, não mudo, Ele não muda. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornais vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havendo de tornar, amados, eles pegam essa palavra aqui e falam que a gente tem que devolver para Deus. Olha aqui, está falando, você tem que devolver para Deus. Mas devolver para Deus é ao próximo. Mas para Deus, para Ele, esses líderes religiosos, eles estão se colocando nas condições de Deus. Porque dá para ele se enriquece e fala que é para Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa. Isso é fato. Então essas pessoas estão se colocando no lugar de Deus, porque a gente está dando para eles. Por isso, abençoado, que você não recebe, por isso que não acontece. Aí se acontecer alguma coisa boa para você, não foi porque você deu. Não, é porque tinha que acontecer. Porque o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele faz chover sobre os maus e os bons. Ele é o Deus de todos. Malaquias 3:8. Roubarás o homem a Deus? Só um minutinho, abençoado. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Amados, essa passagem aqui está falando para um povo daquela época, e não para o povo de hoje. Mas hoje, não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão roubando a Deus. Por quê? Elas deixam de ajudar o seu próximo, o seu semelhante aqui, não, eu tenho que ajudar lá na igreja, eu tenho que ser fiel ao dízimo, eu tenho que levar, eu tenho que honrar. Ele é fiel ao dízimo, mas seu irmão aqui do lado está passando necessidade, mas não, tem que levar lá. Então as pessoas, infelizmente, é assim. Malaquias 3:9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, está falando para aquelas nações lá. Mas hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Malaquias 3:10. Essa aqui é a chave. É a palavra-chave para eles saquearem as suas ovelhas, né? Lamentavelmente. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abundância, abastança. Então, abençoado, hoje, isso aqui mudou, está pior. Dízimo aqui está falando que haja mantimento na casa do tesouro, na casa que era lá em Israel. Hoje não existe nem mais seus amontoados de entulho. Acabou. Mas hoje se abre uma porta e põe igreja fulano de tal. Amanhã, se chegar 2 ou 3, você já tem que pagar. Você já tem que trazer o dízimo, porque senão você já está roubando a Deus. Você já chega roubando, se você não levar esse dízimo ali. E é dinheiro. E tem algumas denominações aí que eu não vou falar, que hoje eles têm maquininha. Ah, mas nessa época não tinha internet. Então hoje é através de maquininha, gente. Para facilitar o roubo. Eu falo, amado, e volto a falar. Tem que haver uma lava-jato em cima dessas religiões aí. Não é por maldade, não. É para que mostre as verdades para esse povo.
É para que o povo abra o seu entendimento e veja que não é dinheiro. Esse povo que está aí, eles não é Deus, mas estão se colocando no lugar de Deus, que fala que é para trazer o dinheiro de Deus. E eles pegam esse dinheiro e gastam com suas vidas particulares, abrem igreja, fala que a igreja não é sua, mas é ele que assina, é ele que recebe, é ele que gasta, é ele que participa, é ele que usufrui daqueles dinheiro, daqueles benefícios da igreja. E fala, não, a igreja, o dinheiro é da igreja, não é meu. Se pôr na minha conta é uma coisa, se pôr na conta da igreja é outra, mas quem administra é ele. Ah, tem outras pessoas que administram? Tem, da mesma laia dele. Então, abençoado, hoje é muito fácil viver do suor das pessoas. Eu peço aos amados aí, que estão aí do outro lado na gravação, quando assistir esse vídeo, vamos divulgar aí, vamos fazer alguma coisa para que essas máscaras caiam, porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar isso impune, isso não vai ficar de graça. Não que a gente quer o mal para essas pessoas, é que essas pessoas conheçam a verdade e se convertam a ela. É isso que a gente quer. Hoje não é mantimento mais, hoje é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Aí esses cães são gulosos. Então hoje as pessoas dão dinheiro porque não, as coisas mudam. Não, Deus falou ali que ele não muda. E as pessoas o que tem? Eu sou fiel ao dízimo. Eu sou fiel. Amados, você é fiel ao engano. Porque aqui está falando que é mantimento. Você leva um dízimo para uma pessoa que se diz Deus, que fala que o dízimo é de Deus, mas quem está gastando é ele. Como é que ele vai prestar conta depois desse dinheiro? Ah, é para fazer a obra de Deus. Meu amado, quem é que cuida dos passarinhos, dos animais que estão nas selvas? Quem é que cuida? Eles mesmos cuidam. O próprio Criador cuida deles. E eles não morrem de fome. Se morre de fome é porque o homem vai lá perturbar a vida deles, destruir a vida deles, mexer com eles. Aí sim eles morrem de fome. Estão desmatando, aí sim eles morrem de fome, morrem queimados. Então, amado, o que é seu é seu. O que Deus preparou para você, na hora certa, no tempo dele, vai vir. Mas, infelizmente, quando as pessoas invertem essas coisas, em vez de ela estar sendo abençoada, ela está sendo amaldiçoada. Falar aqui as 3:11. Também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá as frutas das vossas terras. Frutas. Não é o dinheiro. O devorador aqui, dentro do sistema religioso, é o diabo, mas aqui nós sabemos que é o gafanhoto. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo. Está falando de alimentos, gente. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui. Amado, eu não consigo entender como uma pessoa lê essa passagem que eu vou estar lendo aqui agora e continua com essa ganância, com essa golodice, com essa fome insaciável de dinheiro. Olha aqui, amado, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, onde a traça e a ferrugem, tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, tudo consome, e onde o ladrão minam e roubam. Amados, aí eu te pergunto, por que esse povo chega assim, alguém chega, eu vou te dar uma Mercedes, eu vou te dar 500 mil para você. E o que aconteceu nesse vídeo que eu estava assistindo, o cara deu para mim, e ele ficou se babando todo, deu para mim, não é para a igreja. Aí deposita na minha conta, aí eu falei, ué, mas você tá de brincadeira. Que é isso, um dinheiro desse todo? O cara já tá podre de rico, gente. Para que ele quer mais 500 mil? Não, deu para mim, os outros que se vira para lá. E pessoas lá precisando de
de ajuda. Eu sei que nesse sistema religioso eles usam algumas no departamento social deles, eles ajudam pessoa. Mas, amados, preste atenção. Tem denominações aí que tem não sei quantos milhões de membros. Todo mês dando os 10% do seu salário como dízimo e ofertas. Eu te falo, abençoado, se ele tirar, vamos supor que eles ajuntam aí 10 milhões todo mês. Agora para e pensa, amado. Se para o bolso dele todo mês for 2 milhões, vamos supor que eles gastam tudo em pagar funcionários e outras coisas aí, e ir para o bolso deles 2 milhões todo mês. Uai, ou seja, está ajudando uma grande quantidade de pessoas. Sim, isso é fato. Mas, em contrapartida, estão se enriquecendo. O dinheiro não seria todo para ajudar as pessoas? Não seria esse o verdadeiro objetivo de arrecadar dinheiro? Ajudar quem precisa? Não enriquecer? Eu não consigo entender, amado, como é que uma pessoa fala, não, deu para mim, é meu. Então, podres de rico, digamos assim, cada dia ficando mais rico, enquanto a palavra de Deus... Será que essa pessoa não consegue observar e falar assim, ó, igual foi dito lá no começo? Vou voltar aqui, amado. Tenha paciência aí. Ó, esses cães são gulosos. Nunca se pode infartar. Eles não se fartam, eles não enchem. Você pode levar lá todo dia eles querem. Eles não se fartam disso. Não tem cabimento, amado. Já era para a pessoa falar, não, eu estou satisfeito com isso aqui, não quero mais. Vamos, então tudo bem, vamos pegar, vamos repartir. Não, vou depositar na sua conta. Tudo bem, mas eu vou pegar isso aqui e vou repartir, porque para mim já está bom. E o cara está aí com 70 anos, já está à beira de partir dessa para melhor, mas não se fartam, quero mais, mais, mais. Fazendo filme aí, que não vou falar o nome do filme aqui, porque senão o pessoal vai saber, e não quero problema. Eles estão querendo ser o homem mais rico do mundo. E vai ser desse tipo, vai ser. Porque enganando o povo dessa forma, está escrito aqui, ó, não ajunteis tesouro na terra, mas aí essa passagem aqui só serve para quem fica lá na frente, trazendo para ele, trazendo. Para ele mesmo, não serve. Não, para ele é assim, eu vou ajuntar tesouro na terra, mas é porque ele se coloca no lugar de Deus. É para trazer o dízimo, é para Deus, não é para mim, é para Deus. Amado, não dá. Não dá. Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso vídeo. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo, com muitas dores, amados. Prestando atenção aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. De todas a espécie de males. Agora eu te peço, essas pessoas que ficam aí pegando não sei quantos milhões. Quando essa pessoa fala, não, deu pra mim, essa pessoa está com amor nesse dinheiro. Não, foi para mim, não é para a igreja. Cara, você já tá bom, tanto que você tem já tá bom. Reparta, gente. Reparta, o seu patrimônio já tá bom, reparta. Isso é amor ao dinheiro, não. Pois na minha conta é meu, pois na conta da igreja é da igreja, mas a igreja é minha. Fui eu que assinei lá no cartório. O CNPJ veio, é eu que tomo conta. Não, mas isso não é amor ao dinheiro, abençoado? Não, veio na minha conta, eu não tiro. Não veio na minha conta, é meu. Amado, chega
de extorquir. Olha lá, vou ler de novo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Ou seja, a fé que as pessoas têm hoje, naquele que morreu, deu o seu sangue por nós, não existe mais. Não existe. Porque a fé hoje é no dinheiro. Você deu muito, você é muito abençoado. Você deu pouco, você é pouco abençoado. Você não deu nada, você é amaldiçoado. Aí as pessoas desviam da fé, porque tem pessoas que vai lá e prefere não dar o dinheiro do aluguel. Fala, não vou dar. Aí eles amaldiçoam. Eles amaldiçoam, porque o nosso Criador abençoa. O nosso Eterno, o nosso Senhor, Ele abençoa. Mas lá é amaldiçoado. Você vai para o inferno. Você tem que ser fiel. Dá o que você tem. Sendo que a palavra de Deus aqui está falando diferente. E se transpassarão a si mesmo com muitas dores, amado. Eles estão se matando, igual os abençoados têm visto aí. Pastores chamados homens de Deus, matando e se matando. Matando e se matando. Estão. Porque não vai ficar impune, abençoado. Isso é fato. Não tem como ficar impune uma situação dessa. Vamos lá. Essa passagem que eu vou estar lendo agora é uma passagem que eu vou te falar. Dentro do sistema religioso, eu acredito que eles fazem uma mágica para que as pessoas leem isso aqui, mas não conseguem ver o efeito. Como o efeito. Eu vou estar lendo aqui João 10, do 1 a seguir. Vamos lá. Em verdade vos digo, que não entrarão pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão, esse é o salteador. Presta atenção, abençoado. De quem vai estar falando? E de quem, lá no sistema religioso, eles falam que é. Presta atenção. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ela chama pelo nome, e as suas ovelhas e os conduz para fora. Vou ler de novo. O porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas ovelhas e as conduz para fora. Vamos lá, vamos continuar. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, quem pertence, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Amados, quem conhece a voz do nosso Criador, do nosso Eterno, do nosso pastor que deu a vida por nós hoje? Porque a palavra de Deus diz uma coisa, mas o líder religioso diz outra. Eles seguem o líder e não a palavra. A pessoa está vendo, está escrito, não crê. Não, mas o meu pastor, o meu padre, o meu líder religioso falou que é isso, eu vou por ele. Então, não estão ouvindo a voz do pastor, o que deu a vida pelas ovelhas. Não estão ouvindo, porque aqui está dizendo uma coisa, lá eles falam que é outra coisa. Prestem atenção. João 10, 5, vou lá de novo. Mas de modo algum seguirão o estranho. Não, prosseguindo, né? Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Graças a Deus, graças ao nosso Eterno, que eu não conheci a voz desse povo e vazei, fugi, corri deles, porque falam mentiras, falam palavras enganadoras. Vamos lá. João 10, 6. Jesus propôs-lhe essa parábola, mas eles não entenderam. Hoje o pessoal também não está entendendo. Os líderes entendem, sabem que está falando dele. Alguns até não sabem,
mas são igual papagaios, repetem o que ensinaram ele a falar. Aí são pessoas, lamentavelmente, que não têm conhecimento, né? Não procura buscar. E muitas das vezes se procura buscar, mas só pelo status de falar, não, eu quero ser um pastor, e põe ele para ser pastor de uma igrejinha lá na ponta de vila, lá ele continua com as suas mesmas crendices que aprendeu, né? Aprendeu do homem, não da palavra de Deus, porque se ouvisse a palavra do verdadeiro pastor, não estaria lá pregando mentira para ninguém. Vou ler de novo, João 10, 6. Jesus, porém, lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Abençoado, nós sabemos que hoje nós somos filhos, nós não somos ovelhas, mas lá dentro do sistema as pessoas continuam sendo ovelhas ainda, lamentavelmente, porque lá são chamados de ovelhas. Mas são ovelhas para eles, mas para o nosso Criador é filho. João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Está falando antes. Mas hoje, Jesus está falando para uma época antes dele. E mudou alguma coisa, amados? Mudou alguma coisa? Tá pior, que hoje tem maquininha para passar cartão, hoje é envelope e tudo mais, hoje é dinheiro, não é alimento mais. E aqui está falando de alimentos. O ladrão não vem... Ah, mas essa aqui é o João 10, 10, né? Essa aqui é a mágica que eles fazem dentro do sistema religioso, onde as pessoas ficam iludidas com seus ilusionistas. E ninguém vê isso daqui. Ninguém vê. Olha aqui, João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eles pegam isso aqui e falam que é o diabo. Mas o tempo todo, abençoado, está falando do pastor. Está falando do pastor, não está falando de diabo. Mas lá eles fazem uma mágica. As pessoas ficam todas hipnotizadas. Às vezes até não, porque, ou seja, está escrito, cara. Tá vendo ali, ó. Tá falando ladrão e lá na frente eles falam que é o diabo. É o diabo mesmo. Não é porque o diabo aqui, não sei o que tem. E aceita. Fala, não, ó. Tinha que levantar alguém e falar, não, você tá falando que o ladrão aqui é o pastor. Falar isso lá, amado? Será que alguém tem coragem de levantar e falar isso lá? Mas é preciso falar. É preciso levantar e falar. Ou então, mesmo que você não levanta e fala, saia daí. Não fique debaixo de mentira. Seja sincero. Eles pegam isso aqui e falam que é o diabo. Aí o povo aceita e tudo bem. Amados, é difícil entender que aqui está falando o texto todo de João 10, está falando do pastor? É difícil entender que todos esses textos que eu tenho lido aqui, na palavra de Deus aqui, é difícil de entender que está falando de um líder religioso, de pastor, que está falando que é todos. Eu acho que uma pessoa, quando lê isso daqui e depois fala, eu quero ser pastor, eu acho que ela tinha que ter falar, não, essa palavra eu não vou falar não, porque aqui a palavra pastor aqui, ela não é bem aceita não. Porque Jesus fala, eu sou o bom pastor. João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí eu te pergunto, abençoado, o seu pastor já deu a vida por alguém? De repente alguns aí falam que já até deu a vida, mas e aí? Resolveu alguma coisa na sua vida? Não. A salvação veio desse pastor que a palavra de Deus está falando aqui, ó. A nossa salvação, a nossa transformação vem desse pastor. Não adianta esse cara que se denominou pastor da sua vida que não vai mudar em nada, não vai resolver nada.
vai resolver, que ele vai ficar com um nome aqui na terra, de repente ele está batalhando aí, entra numa briga aí, defende alguém, beleza. Mas para a salvação eterna, de nada adianta. Então, amado, eu creio que é uma mágica que eles fazem lá dentro, que pega essa passagem, João 10:10, o ladrão, aí fala, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu te pergunto, roubar. Roubar o quê? Levar para onde? Como que ele vai pegar, por exemplo, assim, esse celular meu computador, meu dinheiro, ele vai fazer o que com isso? O que ele vai fazer, amado? Ah, o meu carro, o diabo roubou o meu carro. Eu nunca vi uma ocorrência onde o diabo roubou alguém. Eu nunca vi ninguém falar assim, o diabo me roubou. Mas eu já vi falando que o pastor que fez. Muitas ocorrências. Falando que é o pastor que passou a mão. A palavra de Deus fala que é todos. É todos, é a palavra de Deus que está falando. Não sou eu estou sendo um instrumento aqui para ler, mas se alguém for ler isso daí, vai ler o mesmo que eu estou lendo. Vamos lá, João 10:12. Mas o mercenário e não pastor, se você diz que é pastor, você está mentindo. Você não é pastor, você nunca deu a vida para ninguém, nem se der não vai adiantar nada. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas. Não são as ovelhas. Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Amado, o que acontece? As pessoas estão dentro do sistema religioso, aí começa a pegar, tomar, extorquir, digamos assim, entre aspas, ovelhas. Aí quando vem o lobo, eles correm. O que acontece? Dá o seu aluguel, dá a prestação do seu carro, da casa própria, traz, faça isso. A hora que aquela pessoa entra em crise financeira, você está passando por prova. Corre. Você está passando por prova. É porque você está em pecado. É porque você está errado. É porque você está... Amado, se você pegou algo e deu, obrigatoriamente você tem que ser abençoado. Não é assim, amado? Você chega no mercado e compra algo. Se você comprou, você tem que levar aquele... Se você fez uma feira no supermercado, você tem que levar aquilo que você comprou. Se você chegou, deu 10 para ganhar 10, você tem que ganhar os 10. Independente de qualquer coisa. Você tem que ganhar, porque você pagou. Mas aí fala, você não teve fé. Então se eu tenho fé, que eu creio que tem, e tem naquele que deu a vida por nós, eu não preciso de pagar nada. Eu vou trabalhar, segurar meu dinheiro, honrar meus compromissos, da forma possível, fazer de tudo para que não caia em coisas erradas. Pronto, isso basta. Mas não, lá você ganha, você dá tudo que você tem e não leva. Às vezes a pessoa leva, porque já estava previsto para pessoas levar. Ora, João 10:13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Mercenário é porque gosta de dinheiro, né? E eles fogem mesmo. Você pega, amado, alguma coisa e hoje um bem seu e chega lá e dá para esse camarada lá. Fala que é para a igreja. Ou então fala que é para ele. Aí depois você volta lá e fala, pô, eu tô passando dificuldade demais, me devolve isso daí, que o negócio lá em casa tá feio. Adeus, acabou. Eles não têm amor ao próximo. Não, você deu, tá dado. Não devolve mais, acabou. Por quê? São cães gulosos mesmo. Eles não se fartam. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Aí, tá vendo? Não se importa. É o que eu acabei de falar agora. Eu sou o bom pastor. Se Cristo falou que ele é o bom pastor, esses que estão aí é o quê? É ótimo.
ou ruim. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O seu aí já deu a vida pelas ovelhas? Se não deu, e nem vai fazer, amado. João 10,16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e a essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um pastor e um rebanho. E haverá um rebanho e um pastor. Pois isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la, para retomar. Abençoados, eu creio que depois dessa leitura aqui, eu creio que os amados aí estão com as suas Bíblias aí na mão, eu creio que acompanhou. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para os abençoados. Em quem você crê? Na palavra de Deus que está na Bíblia ou no seu líder religioso? Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, esteve aqui e ele falou assim, ó, quando vocês fizerem um desses pequeninos, é a mim que vocês estavam fazendo. Agora eu te peço, agora eu te pergunto, você está fazendo a um pequenino ou você está fazendo a um grandão? Para quem você está fazendo? Se você já está fazendo para quem tem muito, não é a Deus que você está fazendo. Quando vocês fizerem a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Deus não precisa de dinheiro. Essas pessoas que estão se endeusando, falando que dá é para Deus. Porque em Atos fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se precisasse de alguma coisa. Está escrito, mas eles com iludido, né? Não, você tem que dar, é para Deus. Esquece de ler Atos. Eu não guardei aqui de cor aqui, mas vamos lá. É Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida, todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aí o pessoal está pedindo dinheiro falando que é para Deus. E as pessoas estão dando acreditando que é para Deus. Se Deus fala aqui que não recebe nada de mão de homem, como se precisasse de alguma coisa, para quem você está dando o seu dinheiro? Qual é o Deus que você está dando o seu dinheiro, amado? Não é aquele cara que se diz pastor? Não é aquele cão guloso que nós acabamos de ler aqui em Isaías 56, 11? E estes cães são gulosos, nunca se pode infartar. Amado, não são esses caras, não? Aqui, ó. Isaías 56, 11. Esses cães são gulosos, nunca se podem infartar. E eles são pastores. E aí, amado? Em quem que você crê? Na palavra de Deus que está na Bíblia ou nesse cão guloso que está arrancando o seu dinheiro? Porque em Atos 17, 24 fala que ele não recebe nada da mão de ninguém. Mas esse cão guloso está dizendo que é para Deus. E aí? Se você der o dinheiro para esse cidadão que se diz pastor, você está falando que a palavra de Deus é mentirosa. Está falando que Deus é mentiroso. E aí? Quando você ajuda o próximo, é a Deus que você faz. Não é quando você é fiel ao dízimo para esse cara que se denominou Deus. Não. Deus com D minúsculo, não. Amados, vou ficando por aqui. Peço aos irmãos aí que compartilhem, que
se inscrevam aí no canal, que divulguem aí, que com certeza essa palavra ela vai abrir os olhos do entendimento de alguns irmãos aí. Às vezes nem todos aceitam, mas no seu devido tempo, no tempo do Espírito Santo de Deus, ele vai entender, ele vai aceitar a palavra de Deus. Peço que cliquem no sininho, que compartilhe, que assina, que se inscreva nos canais. Pode comentar aí também. De repente tem alguma dúvida de algum assunto, comentem aí embaixo, ok? Graça e paz aí. Até uma outra oportunidade aí, com as graças de Deus.